Senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite a todos. Sempre pedindo a proteção de Deus, a realização dos nossos trabalhos. Declaro aberto os trabalhos desta 29ª reunião da 5ª sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário, vereador Mário César Fuli, que faça a leitura do expediente. Expediente para a reunião do dia 31 de maio de 2007. Voto de congratulações da mesa diretora com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Central, Congregação do Cordoeira, pelo sucesso absoluto alcançado quanto à realização do 3º Mutirão do Amor, ocorrido no dia 27 de maio. Do vereador Vano Cosme, com a senhora Ana Luísa Vieira dos Santos, pela passagem de seu aniversário. Do vereador Alexandre Cruz, com o senhor José Fernando Torres e outros, pela passagem de seus aniversários. Do vereador Marcelo Verli, com o senhor Érico Lima Ferreira, pela passagem de seu aniversário. Do vereador Grimaldino Narciso, com o senhor Assir Caetano de Oliveira e outros, pela passagem de seus aniversários. Com a senhora prefeita, doutora Saudade Braga, e a senhora secretária de Educação, professora Beatriz Abicalil, pela inauguração da nova Escola Municipal Adesir Almeida Garcia e do Centro Infantil Maria Inês de Andrade Bacchini, no dia 28 de maio, no Córrego Dantas. Votos de pesar do vereador Denilson Breder, com a família do senhor Eugênio Amado Schmidt e seus familiares, e da senhora Maria Olendina Correia Schmidt, pelo seu falecimento ocorrido no dia 28 de maio. Está ali o expediente, senhor presidente. Senhores... Pois não, vereador. Gostaria de fazer inclusão no expediente de hoje de um voto de congratulações com minha irmã que fez aniversário ontem, Bernadette. Gostaria de, nesse momento... Senhores... Pois não, vereador. Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria apenas de fazer um destaque muito especial aqui para a senhora Ana Luísa Vieira dos Santos, que talvez seja uma das pessoas de melhor docilidade da Rua Portugal. Ela trabalha no prédio e nós ficamos sempre ali, enfim, admirados pelo trabalho que ela faz e justamente pelo carinho que ela trata todas as pessoas que ali aglomeram-se em busca da clínica Examina. Ela está sempre acompanhando, sempre. Então, é uma pessoa que eu gostaria de fazer exatamente essa situação. Pois não, vereador. Senhores, só um minutinho, senhores vereadores. Primeiro, eu gostaria de colocar para o plenário a solicitação verbal do vereador Roberto Vermelins para que seja incluído na pauta desta reunião o voto de congratulação com a senhora Bernadette da Fonseca Valadares. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em discussão, os votos de congratulações. Vereador Alexandre Cruz. Senhor presidente, pela ordem. Eu gostaria de pedir um destaque no voto de congratulação do senhor José Fernando Torres, comerciante há mais de 30 anos na rua Leon Hort, meu tio, que ontem comemorou a passagem do seu aniversário e que a maioria dos friburguenses conhece pela sua simplicidade, pelo seu atendimento com a população. Então, desde a época do seu falecido pai, seu José, que ele está lá à frente do seu comércio. Então, a gente fica muito feliz de poder saber que há 30 anos ele reside ali naquele mesmo local, atendendo a população de Friburgo. Obrigado, senhor presidente. Pois não. Após a discussão, em votação, os votos de congratulações. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade. Votos de pesar do vereador Denilson Breder, com o senhor Eugênio Amado Schmidt, e familiares da senhora Maria Olendina Correia Schmidt, pelo seu falecimento ocorrido no dia 28 de maio. Em discussão. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, temos alguns convites. Participe do almoço da Casa dos Pobres, dia 10 de junho, das 11 às 16 horas, no churrasco, R$ 8
vendas pelo telefone 2522-1338, churrasco da Casa dos Pobres. A Câmara Municipal de Sumidouro, excelentíssima senhora presidenta da Câmara Municipal de Sumidouro, vereadora Wanda Maria da Silva e demais vereadores, tenho a honra de convidar para Vossa Senhoria e ilustríssima família para a sessão solene comemoração aos 117 anos de emancipação política e administrativa do município, a realizar-se no dia 9 de junho de 2007, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Sumidouro. E a exposição de pinturas de Valdemar Perales, Centro de Arte, dia 8 de junho a 6 de julho, inauguração dia 8 de junho, às 19h30. Senhores vereadores, vamos dando por encerrados esta primeira fase da nossa reunião e dentro de alguns minutos daremos início à sessão solene específica, né, solicitado pelo vereador Roberto Vermelinge, com o movimento Moradia e Participação. Dentro, portanto, de alguns minutos, reiniciaremos os nossos trabalhos. Senhores vereadores, senhoras e senhores, retornando aos nossos trabalhos, gostaria, nesse momento, de convidar para compor a mesa dos trabalhos, juntamente comigo, o vice-presidente e o vereador Roberto Vermelinge, autor desta reunião, a secretária de Assistência Social do município, a senhora Maria José Vieira. Solicito ao vereador Grimaldino Narciso que faça as honras da casa. Vamos. Gostaria de convidar também o secretário-geral de Governo da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, José Carlos Nassif. Convidamos também para compor os nossos trabalhos o senhor José Carlos, presidente da Associação do Santa Bernadette. Senhora Silviana da Silva, moradora do Rio Grandina, o loteamento Marigá. Maria Helena de Oliveira Andrade, presidente da Associação de Moradores do Alto Schwenk. Cadê? Não veio, não? Maria da Silva, também é desabrigada de Santa Bernadette, São Geraldo. Senhor Cláudio Damião, presidente do Sindicato dos Bancários de Nova Friburgo. Senhor Luiz Carlos, presidente da Associação Maringá. Senhor Aloísio, representante da Caritas. Senhor Gerson Brito, da CONAN, diretor da CONAN.
Senhor Paulo Sérgio Toledo, membro do Sindicato Têxtil. Senhor Anderson Rodrigues, presidente da Flamerge. E, finalizando, o senhor César Bezerra, presidente da Com Amor. Gostaríamos de registrar as presenças o ex-vereador Zezinho da Paz, presidente da Associação de Moradores do Loteamento Bonfim, Roberto Carlos Monerá Batista, presidente da Associação do Village, Cosmo José Bartolomeu, presidente da Associação de Moradores da Chácara do Paraíso, Manuel Lopes, e a senhora Lúcia Mazir, presidente da Associação Jardim dos Reis, Nova Suíça. Senhoras e senhores, daremos início à nossa sessão e, nesse momento, eu convido, enquanto eles finalizam ali o data show, eu convido para fazer uso da palavra o vereador Roberto Vermelinge, que fará a exposição do motivo da convocação desta reunião. Senhor presidente, senhor secretário-geral José Carlos Nassif, senhora Maria José, secretária de Assistência Social, senhores vereadores, senhor vice-presidente Alexandre Cruz, autoridades civis aqui presentes, presidentes de associações de moradores, desabrigados, população de Nova Friburgo. Essa reunião se motivou em função do acontecimento, do deslanchar do movimento Moradia e Participação. Esse é um movimento legítimo da nossa sociedade, em que os moradores de Nova Friburgo, atingidos pelos eventos de janeiro, eventos danosos, que destruiu e que atingiu um sem número de famílias em Nova Friburgo, vem lutando para conseguir do poder público atenção e respostas para os seus problemas. É uma comunidade de pessoas trabalhadoras, de pessoas simples, de pessoas que precisam do apoio do poder público nesse momento. Nós temos aqui, na nossa reunião hoje, pessoas que tinham suas casas edificadas, em que tinham toda a sua estrutura de família bem organizada, mas que, em função de um evento da natureza, perderam todo o seu patrimônio e hoje encontram-se desabrigados. Muitos desses que aqui se encontram-se morando de favor em casas de amigos, em garagens, em porões, realmente em condições que não são próprias, as melhores para essas pessoas. E elas vêm buscando e precisam ter do poder público municipal uma resposta para as suas reivindicações. Sabemos também, senhor presidente, que há recursos destinados para atender essa camada da população, recursos esses que estão à disposição da Caixa Econômica e que serão investidos pelo município para atender essa camada de desabrigados, de desalojados, enfim, essa população. E nós, nessa noite, queremos ouvir um pouquinho e queremos, como essa Casa Legislativa, dar uma sugestão, apoiar, apresentar propostas para que esses recursos sejam utilizados da melhor forma possível, quer que sejam otimizados no sentido de dar amparo a essas famílias. Esse é o objetivo dessa reunião, dessa noite, que é uma reunião de pessoas que estão aflitas, buscando uma solução para o seu problema, que é um problema crucial para suas vidas. A gente sabe que tem pessoas que estão realmente passando situações bastante
delicadas. Conheço fatos de pessoas, por exemplo, que tinha um só ente de sua família trabalhando, por exemplo, era uma mulher, como tantas famílias em Nova Friburgo, muitas mulheres são as chefes, as cabeças das famílias, e estavam ganhando 400, 500 reais numa confecção, e que tinham sua casa, e com esse recurso conseguiam manter o seu lar. Mas, a partir do momento que sua casa ruiu, com esse valor de 400, 500 reais, essa família não tem como se manter. E precisam, dessa forma, uma atenção, um apoio do poder público, enquanto esses recursos não são investidos para dar a essa família uma nova casa. É nesse sentido que nós fazemos essa reunião e agradecemos a presença de todos e espero que a gente possa ter uma reunião que possa apresentar soluções, propostas para o investimento desse recurso que está destinado para essa camada da população. Muito obrigado, senhor presidente. Nós vamos fazer uma inversão aqui na pauta. Alô? Nós tínhamos primeiro a exposição de um vídeo e depois a leitura de um manifesto. Enquanto eles terminam ali a instalação do Data Show, nós convidamos o presidente do Sindicato dos Bancários, Cláudio Damião, para que faça a leitura do manifesto. Boa noite a todos, boa noite aos senhores vereadores, secretários, aos representantes de entidades, associações, aos convidados e principalmente aqui às pessoas desabrigadas, às pessoas desalojadas, que são os atores principais aqui dessa reunião nessa casa esta noite e que, em razão dela, nós constituímos, um grupo de pessoas constituíram o movimento Moradia e Participação. Portanto, são pessoas que no seu semblante carregam uma carga muito forte de sofrimento, de entristecimento, em razão de estarem passando por um momento tremendamente aflitivo, de necessidade, de urgência, de emergência, e, portanto, requerem uma rapidez nas suas reivindicações, nos seus reclames, nos seus pedidos. E esperamos que, a partir da leitura desse manifesto e dessa sessão hoje, e aproveito para parabenizar o vereador Roberto Vermelinger por essa iniciativa, que possamos, de fato, encontrar soluções rápidas e viáveis para solucionar esses problemas. São pessoas, de fato, carentes, como disse o Roberto Vermelinger, trabalhadores, pessoas que precisam imediatamente de uma solução para voltarem às suas casas ou para que se busquem outras alternativas para que elas possam verem as suas vidas recolocadas nos eixos. Portanto, o movimento Moradia e Participação, composto de entidades, sindicatos, Cáritas, preparou um documento que pretende que seja entregue, protocolado ao presidente da Câmara de Nova Friburgo, o vereador Sérgio Xavier, e também à prefeita doutora Maria da Saudade Medeiros Braga. Diz o documento: o movimento Moradia e Participação, constituído por várias entidades, Com Amor, Cáritas Diocesana, Grupo de Fé e Política, Momento Novo, Sindicato dos Bancários, Sindicato dos Professores, Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato dos Têxteis, Sindicato dos Vestuários, Associação dos Moradores dos Bairros Atingidos pela Chuva deste ano, CONAN e FAMERGE, em apoio aos moradores, vimos expor os problemas, reivindicar e requerer que 1. Chamamos a atenção para o fato de que os 4,5 milhões que serão destinados para a construção de 186 casas populares para atender aos desabrigados pelas chuvas são recursos oriundos do governo federal. Portanto, constata-se a ausência de recursos próprios do município na construção das casas populares e no emprego da infraestrutura. Sendo assim, propomos que a Prefeitura arque com os custos da infraestrutura de modo que mais casas possam ser construídas e que passe a constar do orçamento público municipal, anualmente, o empenho de recursos destinados para a construção de casas populares
e que estes sejam empregados para a finalidade proposta. 2. Seja instituído, em debate com as entidades acima listadas e a população de um modo geral, um programa municipal de habitação popular. 3. Que seja aberta a participação do movimento Moradia e Participação, todos os projetos e ações que tratem da reconstrução das casas atingidas pelas chuvas e barreiras no início deste ano, bem como garantir ao movimento a participação e acompanhamento dos critérios de escolha dos locais onde as casas serão construídas, levando-se em conta também a opinião e a participação das famílias, para que estas não sejam deslocadas para localidades distantes dos seus trabalhos, escolas, etc. 4. Que imediatamente seja ampliada a relação de famílias para o recebimento do aluguel social, já que somente 100 famílias estão sendo atendidas, levando-se em conta que, de acordo com o levantamento do movimento Moradia e Participação, muito mais famílias, além destas 100 cadastradas, fariam jus ao recebimento do benefício. 5. Que seja ampliado o prazo de concessão do aluguel social de 6 meses para até a data da entrega das chaves das casas às famílias contempladas. 6. Que seja fornecido ao movimento Moradia e Participação o rol de pessoas inscritas no programa Aluguel Social. 7. Que seja fornecido ao movimento Moradia e Participação o rol de pessoas inscritas e habilitadas ao Programa de Construção de Casas Populares com os recursos oriundos do Governo Federal. 8. Que a Prefeitura realize imediatamente a eleição e dê posse ao Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, a fim de que possa não somente acompanhar a construção de moradias às famílias desabrigadas e desalojadas, bem como de projetos futuros de construção de novas casas, a fim de sanar a enorme carência de moradias em nosso município. 9. Que seja oferecida a possibilidade material ou financeira de reconstrução ou recuperação das casas atingidas por barreiras, bem como sejam realizados estudos geológicos para o projeto das obras necessárias, tais como muros de contenção e canalização das águas da chuva. 10. Que a Prefeitura constitua uma equipe de servidores para auxiliar as famílias com apoio técnico para o ingresso nos diversos programas de habitação da Caixa Econômica Federal. 11. Que os recursos apresentados no edital pregão número 04607, com o propósito de compra de caminhão, retroescavadeira, triciclo agrícola e mini carregadeira com valor estimado em R$ 2.600.000, sejam destinados para a recuperação das casas que não foram totalmente destruídas e para a construção de contenções e muros, com o objetivo de preservar as casas que estão em risco e cujos moradores retornaram a elas. 12º, que seja instituída a Engenharia Pública de Nova Friburgo e que se ponha em prática a Lei 3.381, de abril de 2004, proposta pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Nova Friburgo, que cria o Departamento de Engenharia, Arquitetura e Agronomia Públicos do município de Nova Friburgo para o atendimento à população carente. 13º, que o município busque, junto ao Governo do Estado, recursos e programas de construção de habitação popular, no sentido de atender, em regime prioritário e emergencial, aos desabrigados e atingidos pelas chuvas em Nova Friburgo. 14º, que os critérios estabelecidos para os desabrigados estarem credenciados para adquirir a casa popular seja rediscutido com a Caixa Econômica Federal, a fim de não limitá-lo ao valor de 2 salários mínimos de renda familiar, pois o atual critério estabelecido é excludente. Por fim, o 15º, que nossos bairros sejam reconstruídos e todas as ruas desobstruídas. Esse documento, nós faremos amanhã o protocolo aqui no ofício da Câmara e, posteriormente, faremos também a entrega e protocolo na Prefeitura Municipal, atendendo às reivindicações dos moradores desabrigados e que estão nesse momento de
empenhados, junto com o movimento Moradia e Habitação, em recuperar suas casas e voltarem aos seus lares. É isso, obrigado. Gostaríamos de registrar as presenças da presidente da SAMAN em Amparo, senhora Hermelinda Schwenk. Nós estamos tendo dificuldade com a exposição do vídeo. Vamos continuar invertendo a pauta até que o problema seja solucionado. Nós teremos agora alguns depoimentos em que nós aqui, em comum acordo com o vereador Roberto Vermelinge, autor desta sessão, chamaremos 3 desabrigados que terão tempo de 3 minutos para que possa fazer uso da palavra. Iniciaremos pelo senhor Rogério. Desculpa. Boa noite, senhores vereadores, autoridade nessa casa e todas as entidades aqui presentes. O que a gente quer colocar para os senhores é o seguinte, que acho que está no momento de vir a resposta que a população, o povo friburguense que elegeram membros desta casa e do Poder Executivo estão esperando, porque nós temos 5 meses, né, passado de toda essa tragédia, de todo esse deslanche, e é difícil se recuperar. Eu saí e fui obrigado a voltar para minha casa. Hoje, nós temos companhia de água que não quer pôr água para a gente lá. Como é que a gente faz? Mas não podemos pagar o aluguel. Nós estamos aqui nesta noite, o intuito não é afrontar o poder público, mas sim pedir o socorro desse poder público, poder eleito por nós. Somos membros, somos essa cidade. E é triste a gente ver a nossa cidade, os bairros de adjacências, na situação que se encontra hoje. É precário a gente passar nos lugares que a gente viu, lugares que eram bonitos, lugares que eram interessantes, ruas que eram trafegáveis e hoje estão lá naquela condição. É uma situação muito difícil. No caso da minha localidade, o que eu posso dizer? É uma coisa que vai estar sempre na mente de todo mundo, aquele 5 de janeiro, onde saiu famílias, pessoas doentes, fugindo de madrugada, e aqueles gritos que nós nunca mais vamos deixar de ouvir, cada vez que saímos nas portas das nossas casas e olhar, que aqueles gritos que nós ouvimos foram 5 pessoas que estavam debaixo daquele barranco e debaixo da terra. Por graça de Deus, salvamos 2. Será que temos condições de reconstruir? Estamos lá esperando a obra. Começou a mexer alguma coisa, mas aquilo lá não vai ser o suficiente para tirar o risco e dar a segurança que a nossa família merece e precisa. Será que a gente vai viver nessa apreensão, nessa dúvida? A cidade tem que ser reconstruída, porque a nossa cidade, uma cidade bonita, uma cidade bela, turística, não é uma cidade turística, como vamos apresentar essa cidade para os turistas? É difícil, é complicado. Então, nessa noite, o nosso intuito aqui, mais uma vez, fica ressaltado, não é afrontar. Não é afrontar, não é vir aqui para discutir. É procurar propostas. O que pode ser feito para nos ajudar? Nós estamos aí, nós estamos abertos. Se pudermos ajudar também, nós queremos fazer fusão. Fusão. Fusão, nós não queremos subtrair, nós queremos somar. Somar para quê? O movimento Moradia e Participação quer somar para que se construa uma nova Friburgo justa, uma nova Friburgo bonita, aquela cidade que sempre foi, cidade de montanha, cidade que as pessoas querem conhecer, querem visitar. Nós temos aqui uma riqueza que são as nossas confecções, não temos? Porque temos que lutar por isso, mas para isso nós temos que ter uma cidade digna, porque que cidade nós vamos apresentar para quem vier de fora? Eu acho que cabe, sim, a esta casa fazer essas leis, aprovar esses projetos para que a coisa comece a fluir. Por quê? Porque nós necessitamos disso. Nós queremos ir e vir, não ter a preocupação de sair das nossas casas. Será que o barranco vai cair?
A gente quer deitar nas nossas camas, vai ser difícil até reconstruir todo aquele episódio triste, deitar nas nossas camas e saber que os nossos filhos, as nossas esposas, choveu, não existe uma preocupação que vai ficar aquela noite sem dormir porque gotejou. É interessante isso, porque a gente fica ali, fica apreensivo. Choveu, a gente está apreensivo. Aquele barrancão por cima da minha casa, começaram a mexer, a parte mais crítica dele não vão mexer, não se mexeu. A gente quer que mexa para quê? Para ter segurança. 1 minuto, senhor Rogério. Muito obrigado. Olha, eu acho que a gente pode até parar por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós já tivemos também essa reunião com o senhor Nassif, tivemos com outros membros do Poder Executivo, e estamos esperando essa resposta, e esperamos que essa resposta nessa noite venha. Acredito que é o desejo de todo o plenário que está aqui nessa noite, todo mundo espera por isso, todo mundo deseja isso, almeja isso. Muito obrigado, senhor presidente, senhores demais vereadores e todos presentes aqui. Boa noite. Gostaríamos de registrar também a presença da presidente da Associação do Rio Sanglar, Tânia Maria. Gostaríamos de convidar nesse momento o ex-vereador desta casa, Zezinho da Paz, para que compusesse também conosco aqui os trabalhos. Gostaríamos de convidar também para compor conosco o senhor Roberto Monerá e Alexandre Vieira Alves de Castro, Conselho Municipal de Saúde. Ouviremos agora o depoimento da senhora Maria da Silva, também desabrigada. A senhora também, da mesma forma, dispõe de 3 minutos. Boa noite a todos. Eu também faço parte de mais uma desobrigada de São Geraldo. Sou de Santa Bernadette e gostaria aqui, de deixar um desabafo, porque nós estamos sem casa, morando de aluguel, e já não estou aguentando mais. O que eu ganho não está sendo suficiente para mim pagar meu aluguel e pagar minhas contas. Estou lá com contas de luz para pagar, estou com luz cortada, preste a cortar água, 2 crianças pequenas dentro de casa e não sei o que fazer mais. Eu gostaria de saber dos senhores se os senhores podem, ajudar a nós, nos dar uma solução, porque precisaríamos de um aluguel social, E, enfim, eu já não sei mais o que eu vou pedir, o que eu vou falar. Porque, olha, é lamentável. Caiu uma barreira, meus pais precisam do muro de contenção para voltar para casa. Meu pai está doente. De vez em quando esquece das coisas, que pede, fala agora, amanhã ele não sabe falar mais, está com problema, E é isso aí. Eu gostaria de saber de todos vocês como é que eu faço para conseguir, esse aluguel social para mim sair dessa. Obrigada. Ouviremos agora a senhora Silvana, também uma das desabrigadas. Silviane, desculpe. Boa noite a todos. Bem, eu estou aqui na mesma situação em que todos se encontram, sem saber resposta dos poderes executivos da cidade, sem ter resposta de ninguém.
Eu morava no bairro Maringá, ali em Rio Grandina, em que aconteceu, bem, não se sabe o quê, porque não foi estudado ainda o fenômeno que aconteceu ali. Estamos desabrigados todos ali, alguns voltando para as suas casas porque não tem condição de pagar aluguel e não tem mais onde ficar. Estão sem saber o que fazer, aliás, estamos sem saber o que fazer, numa situação crítica, numa situação de, eu considero, de, sei lá, abandono, porque a gente corre atrás de uma coisa, não encontra, corre atrás de outra, não encontra, e fica sem resposta. Enfim, hoje eu venho aqui pedir a vocês uma resposta de quando que vai ser entregue essas casas, quem está no critério dessas casas, porque, às vezes, até podemos estar no critério e não sabemos, porque não temos, né, como dialogar com ninguém, não temos resposta de ninguém. Muitas reuniões foram feitas e, infelizmente, não apareceram pessoas que pudessem dar essa resposta a gente. Né? Ali em Rio Grandina, eu participei de muitas reuniões e, infelizmente, ficamos sem resposta. Né? Tive ali na Secretaria Social, né, para saber sobre o aluguel social, enfim. A resposta que eu tive foi que são 100 famílias, a lei foi sancionada para 100 famílias, e a prefeita estava correndo atrás para estender isso. Se acontecesse de ela conseguir, talvez eu seria contemplada, se não, não. Enfim, nós, né, ali pagávamos água, luz, IPTU, nossas contas estavam em dia, e aconteceu isso tudo, a gente não tem resposta, enfim, será que a gente vai ter que arcar com as consequências? Nós vamos ter que pagar por uma coisa que nós já pagávamos, que nós tínhamos o direito? Enfim, o que eu venho aqui hoje é querer buscar uma resposta de vocês, da prefeita, principalmente, né, porque nós votamos nela, né, ela está no poder dessa cidade. Infelizmente, até hoje, eu não vi resposta, nós não vimos resposta de nada, e queria saber, de verdade, a fundo, uma resposta justa. Ó, vai ser feito em tal dia, vai ser entregue em tal dia. As casas, o aluguel vai sair em tal dia. Não, talvez possa sair. Talvez não possa sair. Enfim, nós pagamos as nossas contas em dia, e se nós ficamos devendo, somos cobrados. Então, eu acho que estamos no nosso direito de cobrar também respostas a todos vocês que estão aqui, que estão no poder, né? Enfim, eu acho que seria digno de vocês, nós vamos ter uma reunião, a prefeita vai estar lá e vai dar resposta disso tudo, porque, enfim, nós votamos nela e queremos saber também qual a resposta dela. Obrigada. Gostaríamos de convidar, nesse momento, o senhor Aloysio Neno, representando aqui a Caritas, que terá também um tempo de até 5 minutos. Senhor presidente desta Câmara Municipal, autoridades presentes, meus amigos e irmãos, eu propriamente não havia me inscrito para falar, porque a gente já tem falado tanto em rádio, em televisão, através de escritos, e pouca coisa talvez tenha acontecido. Mas já que me foi dada essa oportunidade, eu gostaria de ratificar que Caritas Diocesana de Nova Friburgo, desde os primeiros momentos, mais precisamente, dia 5 de janeiro, porque a tragédia começou no dia 4 de janeiro, aquelas chuvas, esteve presente através das paróquias dos bairros mais atingidos. Aqueles que aqui falaram pertencem aos bairros de Rio Grandina, de Duas Pedras, aqui na cidade
e também Campo do Coelho e outras localidades, mas de modo especial esses 2 bairros. E através dos padres dessas paróquias, dos agentes de pastorais, nós entramos em contato com as famílias para ajudar essas famílias. Para não me alongar muito, foi feito um primeiro relatório, que aqui está, com todas as ocorrências que aconteceram durante esses 4 meses. E a partir de hoje está sendo lançado um segundo relatório, que diz o seguinte: em nosso primeiro relatório apresentamos a realidade dos trágicos acontecimentos que ocorreram no município de Nova Friburgo, quando das fortes chuvas e enchentes dos rios e desabamento de encostas de morros, por ocasião dos primeiros dias deste ano de 2007. Mais de 3.000 pessoas foram atingidas dramaticamente. Casas ficaram abaladas a ponto de seus moradores ficarem desabrigados. Já são passados 4 meses e a situação permanece inalterável. Eu, pessoalmente, com outro amigo, estivemos semana passada em Rio Grandina e, mais propriamente, lá no loteamento Maringá, e nós encontramos a mesma situação que 2 representantes, um da Caritas Internacional e outro do Catholic Relief Service, CRS, que também é um braço estendido da Caritas Internacional, estiveram presentes, tiraram fotografias e voltaram para os seus países, levando essa triste situação que ocorreu em Nova Friburgo. Estava dizendo, já são passados 4 meses e a situação permanece inalterável. Pouca coisa foi feita materialmente para resolver essa situação. O tempo parou nessas localidades atingidas e destroçadas, guardando apenas as ruínas de um imaginário terremoto. Quem vai nessas ruas, como eu fui, parecia que está num outro planeta que não o planeta Terra. E como sempre acontece nessas ocasiões, nessa situação e outros fatores contribuíram para que tudo caísse no esquecimento e ficasse guardado apenas na memória de uma triste recordação. Mas, na verdade, o sofrimento dessas famílias permanece vivo na carne de centenas de pessoas que ainda carregam os estigmas dessa trágica ocorrência. Meus amigos, eu não gostaria de me prolongar mais. Eu queria apenas dizer que Caritas está ao lado dessas famílias, está ajudando, dentro de suas possibilidades, através de recursos, de alimentos, de roupas, tudo isso já foi distribuído, de móveis. Não podemos fazer mais, porque mais não temos. Mas Caritas está ao lado dessas famílias. Isso que eu queria dizer nessa noite e pedir realmente às autoridades, ao poder público, que olhassem com mais carinho para esses bairros. Eu poderia dizer aqui uma coisa que eu já disse particularmente: sinto saudade de um vereador que também trabalhou como secretário na Prefeitura Municipal de Nova Friburgo e que se chamava Tião Pacheco. Depois dessas tragédias que a gente assistiu aqui em Nova Friburgo, no dia seguinte, ele saía com a mangueira a lavar as ruas, uma por uma, a limpar. Isso não está acontecendo. A lama continua nas ruas. Vejo aí a rua Carlos Éboli, eu passo diariamente por essa rua.
O morro está descendo, a lama está invadindo a rua e nada está sendo feito. Obrigado. Registramos também as presenças dos senhores Wilker Mafor, também representantes da Caritas, e Marilene Jardim da Silva, presidente da Associação Canto do Riacho, no Jardim Califórnia. Chamaremos agora o senhor César Bezerra, presidente da Como, também que dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente Sérgio Xavier. Boa noite, autoridades, vereadores. Eu gostaria de iniciar parabenizando essa casa pela coragem da convocação dessa reunião. Porque é muito simples a gente convocar reuniões e que no final tem um coquetel, tem algum tipo de comemoração. E essa casa sabia que quando convocou essa reunião, seria uma reunião de problemas acumulados há 5 meses. E, nesse momento, eu faço uma reverência especial ao vereador Roberto Vermelins, que foi o vereador que fez a convocação dessa reunião. Tá? Agradecendo aqui, desde já, a presença do nosso companheiro do Conselho Nacional da Cidade, da CONAN e da FAMERG, Gerson Brito, o nosso presidente Pipico da FAMERG, que também, desde o primeiro momento, estão apoiando a nossa luta. Mas eu vou começar falando sobre a matéria de capa do jornal Alternativa, que espelha aquilo tudo que o padre Aloysio acabou de dizer. A chuva acabou, o sol apareceu, o tempo passou e a gente esqueceu. Desabrigados, até quando? Bom, a gente leu um documento aqui pelo Cláudio Damião, que amanhã será entregue nessa casa ao presidente. Eu gostaria de chamar a atenção dessa casa para alguns itens, e em especial o que fala sobre o aluguel social. Porque desde o primeiro momento, nós já sabíamos que o projeto de lei enviado para essa casa seria insuficiente. E nós entendíamos que, naquele momento, o projeto era para retirar as famílias que estavam morando em abrigos públicos, ou seja, que estavam alojados nas escolas e nas creches. E a gente que tem convivido dia a dia, desde o dia 5 de janeiro, né, nessa luta constante, é até chato. Eu não gostaria de estar aqui agora, usando essa tribuna para estar falando dessa situação. Gostaria que essa situação já estivesse resolvida. Mas, como foi dito aqui anteriormente, já se passaram 5 meses, 150 dias, e centenas de famílias continuam desassistidas pelo poder público. Eu vou dar um exemplo aqui, senhores vereadores, senhor presidente, de 2 famílias, que vou me dar o privilégio de não citar os seus nomes, porque são trabalhadores braçais da prefeitura. E no laudo da Defesa Civil, ele diz claramente: a casa onde eles residem tem que ser demolidas. E quanto ganha um trabalhador braçal da prefeitura? R$380, R$450. E essas famílias voltaram para suas casas em área de risco porque não foram atendidas pela prefeitura. Então, gostaríamos de saber que critério foi esse para colocar 100 famílias. E dentro desse projeto, desse encaminhamento que vai ser feito ao senhor, à Câmara, a gente solicita aos vereadores que tenham essa sensibilidade de aumentar o número de famílias atendidas. Eu não sei qual é o procedimento, se tem que partir da prefeitura para cá, mas eu sei que pode ser feita uma solicitação, um pedido. Aqui, nesse momento, eu me dirijo ao líder da bancada, do vereador Vanor Cosme, para que leve
aliás, esse pedido já está protocolado na prefeitura. Nós, numa reunião aí, há uns 20 dias atrás, a gente protocolou, né, deixou lá, foi lido, numa reunião que demorou mais de 3 horas com o movimento. Então, a gente pede, hoje a gente está vindo nessa casa pedir socorro. Né? A gente viu uns depoimentos de 3 famílias que estão em situação de desespero. A gente tem conhecimento de mais de 100, 200, eu não sei. As pessoas passando fome, passando necessidade. E olha, eu quero deixar registrado mais uma vez, dezenas, talvez centenas de famílias, voltando para suas casas em área de risco. E nós tivemos um episódio ontem, aqui não queremos culpar ninguém. Uma pessoa morreu soterrada. Se foi culpa dela, se não foi, né? Mas que isso vai poder acontecer em grande escala, porque nós temos certeza que uma grande parcela dessas famílias, com menores, com pessoas idosas, pessoas doentes, estão indo para casas penduradas em abismo, penduradas em barrancos. E é por isso que a gente sobe essa tribuna, e tenho certeza que a gente vai sensibilizar essa casa. A gente gostaria de ter um representante dessa casa, ou mais de um, junto ao movimento Moradia e Participação, para que a gente pudesse visitar todos esses locais, conversar com essas famílias, tentar tirar essas famílias dessa situação de risco. Porque depois que vier a tragédia, que vier mais óbitos, aí não vai adiantar mais nada. Então, senhor presidente, senhor vereador Roberto Emerim, senhores vereadores presentes, a gente vai protocolar esse documento nessa casa e a gente pede do fundo do coração que vocês analisem com carinho. Né? A gente se coloca à disposição. A gente tem uma série de documentos, né, que mostram a quantidade de famílias, algumas. A gente está tendo dificuldade de localizar as famílias, porque elas, em algumas localidades, mudaram, a gente não sabe para onde. Não sabe como estão vivendo essas famílias. A gente preparou um documento, eu não sei se vai poder ser exibido aqui hoje. Se for exibido, vocês vão ver a situação real da nossa cidade. Não foi feita 5 meses atrás, foi feito hoje. Tá? Então, e nessa filmagem, muitas casas que vão aparecer penduradas em barrancos, as famílias retornaram por falta de um atendimento da prefeitura. E é por isso que a gente continua nessa luta. Eu acho que os atores desse momento teriam que ser as famílias desabrigadas, mas como a gente está acompanhando passo a passo, dia a dia, momento a momento, o sofrimento, a aflição dessas famílias, né, eu acho que se a Câmara Municipal se tornar parceira do movimento Moradia e Participação, eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar e avançar em muito. Né? Então, eu vou encerrar minhas palavras por aqui e rogar mais uma vez para que a gente faça um trabalho em conjunto. Como foi dito aqui anteriormente, a gente não quer denegrir mais de ninguém, a gente não quer criticar ninguém. O que a gente quer buscar é o socorro para essas centenas de famílias que ainda não conseguiram ser atendidas pelo Poder Executivo Municipal. Então, muito obrigado, gente. Registramos também as presenças do doutor Francisco Filho, advogado, e a senhora Denise Corrêa Lopes, do programa Espaço Mulher, a quem os organizadores da sessão fazem um agradecimento pela mídia realizada. Chamamos agora o senhor Gerson Brito, do Conselho Nacional das Cidades. Primeiramente, boa noite ao presidente da casa, boa noite a todos e a todas aqui presentes. Parabenizar aqui essa convocação aí, o vereador que
fez essa convocação aqui, que é importante, Roberto, acho que foi um ato de coragem, e também é a presença de todos os abrigados que aqui estão. Nós tivemos aqui, no primeiro momento, como fomos convocados, na véspera de Carnaval, nós tivemos aqui, num debate no Sindicato Têxtil, já com essas famílias, já colocando essas dificuldades que o município colocava. E, naquele momento, nós já assinalávamos que tinha um documento e que o município ia receber, no mês de março, 4,5 milhões para a questão dos desabrigados, para atender essas famílias. Esse dinheiro foi assinado entre a Caixa Econômica e a Prefeitura local, só que esse dinheiro me parece que ainda não chegou aos cofres públicos, por alguns problemas aí de projeto, de algum encaminhamento, me parece que ainda não foi. Mas esse dinheiro está destinado à Prefeitura de Friburgo para atender a essas famílias. Há um problema que nós temos que vencer. Há uma cultura nesse país que nós temos que vencer. Há o orçamento, há verba, há dinheiro, e aqueles necessitados, normalmente, às vezes, não conseguem acessar essa verba e não conseguem acessar esse dinheiro. Esse é um problema que nós temos que vencer. Nesse sentido, nós trabalhamos algumas questões. Fizemos alguns marcos regulatórios, que significa que as famílias de baixa renda têm acesso a essas verbas. O que nós precisamos é desburocratizar e fazer com que a cultura da própria Caixa Econômica também, eu acho que esse documento aqui, e aqui aproveitar, que veja bem, aqui há um caso inédito desse município, há um caso inédito que eu estou vendo aqui. Você tem o Poder Legislativo, que convoca uma reunião e que está a favor dessas famílias. Você tem a sociedade civil, que está a favor dessa luta, está aqui o Sindicato dos Bancários, está o Sindicato do Têxtil. Você tem um outro poder, que é um poder milenar, atemporal, que é o poder da igreja, que está a favor, e nós não conseguimos resolver o problema. Que poderes são esses que nós estamos organizados, e não conseguimos? Temos a igreja, temos o poder, parece até aquela música da Geni, né? O bispo de olho vermelho, o padre de joelho, o prefeito, todo mundo, e ninguém resolveu o problema da Geni. Depois todo mundo jogava pedra na Geni. Lembra dessa música do Chico Buarque? Joga pedra na Geni? E parece que essa população está levando pedra. Essa é uma grande verdade. E nós temos que assumir isso. Quero voltar aqui à questão dos programas. Nós criamos uma lei que chama a Lei do 11.125.